Concedo a palavra ao senhor Carlos Otávio Schneider, estou pronunciando Schneider, né? Presidente nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Muito bom dia, senador que preside essa sessão. Bom dia aos componentes da mesa, senador Paulo Paim, da nossa terra do Rio Grande do Sul, aos colegas bacharéis em Direito e aos demais presentes que se deslocam dos seus estados para participar de um evento como este, que poderia ser suprido se houvesse uma razoabilidade na aplicação, sobretudo, dos princípios isonômicos e dos princípios constitucionais previstos em nossa Carta Maior. Eu também gostaria de protestar formalmente a ausência do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em não estar presente. Aliás, ele não tem participado de nenhuma das audiências públicas. Portanto, fica aqui o registro do meu protesto da ausência dele, sem nenhum demérito ao representante. Quero que fique claro isso, apenas que o presidente deveria de estar aqui para fazer frente a um tema tão importante e até para responder algumas questões que nós temos aqui hoje para formular. Também quero aqui saudar os colegas bacharéis em Direito que estão nos ouvindo e estão nos assistindo pela internet. Então, a minha grande saudação. O tema exame de ordem, que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito se debruça há muito tempo, ele se caracteriza num verdadeiro projeto de escravidão do Brasil. Aliás, dizem que foi eliminado em 1888. Nada mais escravagista nos dias de hoje do que manter um bacharel em direito, para mim é um advogado, está no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no artigo 29, parágrafo 1º, de que o diploma traz consigo o título de advogado. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil inova essa razão e coloca lá no artigo 3º da Lei 8.906, de que o diploma e o título de advogado é prerrogativa concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, o artigo 84 da Constituição Federal do Brasil, especificamente no dispositivo do inciso 4º, expressamente delega ao presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos. Ora, o provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, da Lei 8.906, sobretudo o artigo 8º, inciso 4º, daquele normativo, diploma normativo, diz que, lá no parágrafo 1º, de que a Ordem dos Advogados do Brasil pode editar o regulamento. A OAB não é a presidência da República, gente. Isso é prerrogativa específica do presidente da República. Isso é prerrogativa do Poder Executivo que não pode ser extrapolado, meu Deus do céu. E, diante dos argumentos do Supremo Tribunal Federal, daquele julgamento inter partes, que se diga isso, inter partes, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade ou não do exame, não foi feito por uma declaração de ADI ou de ADECOM. Portanto, ela não tem efeito erga omnes, como alguns pretendem dar, ou então efeito vinculante. Como o próprio ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse da vez anterior que ele teria efeito vinculante para todo o Brasil. Não é verdade isso. Acho que o presidente Ophir Cavalcanti se equivocou, e se equivocou de forma muito temerosa. Porque se de um lado está se protegendo a sociedade, conforme alega a Ordem dos Advogados do Brasil, de que o bacharel em Direito não aprovado no exame de ordem em defesa da sociedade, qual é a defesa que a sociedade tem dos advogados picaretas que estão no mercado de trabalho, que nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em todo o Brasil, as pessoas serem lesadas do seu patrimônio por conta de advogados que passaram pelo exame de ordem e hoje estão cometendo esses atos de vandalismo no judiciário, inclusive levantando dinheiro em nome próprio e não repassando às pessoas. Então, quem é que protege essa gente? Quem são os protetores dessa sociedade? O bacharel que sequer entrou no mercado de trabalho, nem começou a atuar, já é considerado inapto. Considerado que não pode advogar porque não passou por um exame de 5 horas, senador, depois de 5, 6 anos de estudo. E num clima de terror.
E diante de toda a situação criada, nós já tivemos discussões aqui no Senado por diversas vezes, tivemos na Câmara Federal por diversas vezes. O que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito quer, pretende, almeja, busca, senador Moca, é que se dê um fim a essa situação. Porque não é possível escravizarmos mais de 3 milhões de bacharéis em direito no Brasil, jogados no limbo da sociedade, que gastaram anos de sofrimento, gastaram anos de dinheiro para poder ter um título e, ao final, ele não vale nada. Quantas pessoas foram para a UTI, foram para a doença, outras que morreram, não puderam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos de poderem advogar. Nós não podemos mais admitir que o Congresso Nacional seja conivente com uma situação como essa apenas para os cursos de direito. O princípio da isonomia, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem o tratamento isonômico. Se tiver que haver um exame de proficiência, que seja feito antes da diplomação e pelo órgão legitimado. E quem é esse órgão legitimado? O MEC. É somente ele que pode fiscalizar, aferir o ensino no Brasil. Não se pode delegar, senador Paulo Paim, a uma instituição privada para que ela fiscalize, para que ela diga quem pode e quem não pode advogar. Isso é humanamente impossível. Nós temos um país, o Estado brasileiro, o país é muito maior do que a OAB. Embora que estamos assistindo que a OAB se confunde no seu país, que ela toma as rédeas, inclusive, do próprio Poder Legislativo. Nós temos aqui na Casa Legislativa, nas duas casas, ao menos lá no Congresso, na Câmara Federal, quase 20% dos seus componentes são advogados. Então, um projeto dessa natureza possivelmente vai encontrar resistência. Mas o Estado brasileiro precisa emprestar relevo de que nós temos que ter obediência à lei. Se nós, do contrário, para nós, operadores do direito, seria inócuo virmos aqui defender uma tese jurídica amplamente discutida no meio acadêmico, e nós não temos a menor condição de hoje levar projetos adiante, que tem projetos já tramitando há mais de 10 anos lá na Câmara Federal, e é claro que em cada comissão de Constituição de Justiça, cada ano troca um novo presidente e, obviamente, os relatores são indicados por entidades de classe, e assim nós estamos passando ano, entra ano, as pessoas se vão, perdem contato com o direito, perdem dinheiro, pessoas que são executadas pelo FIES, porque fizeram financiamento para pagamento das faculdades e não conseguem trabalhar por conta disso. E aí o que nós estamos assistindo é exatamente isso. As pessoas sendo executadas, jogadas no limbo da sociedade sem poderem usufruir da sua prerrogativa de advogado. E quando eu falo que na Câmara Federal existe o corporativismo, ela é tão verdadeira que ela está expressa na própria Constituição Federal, no artigo 133, quando diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Ora, aí eu pergunto, o médico não é essencial para a administração da saúde? O contador não é essencial para a administração da contabilidade? O engenheiro não é essencial para a administração da engenharia? Por que a advocacia tem que ser essencial, só a advocacia é essencial para a justiça? E tem que constar isso na Constituição. Dizer, porque tem vários setores, vários segmentos, tem juiz, promotor, Ministério Público, etc. Isso é tudo retórica. Porque todos nós sabemos que o princípio da isonomia não pode contemplar apenas uma entidade de classe em detrimento das demais. E os bacharéis em direito estão aqui hoje reivindicando o seu justo direito de poderem trabalhar. Tirem o trabalho do cidadão e verão no que ele vai se transformar. E aqui, meus prezados e queridos amigos, eu quero dizer que diante do comportamento da Ordem dos Advogados do Brasil, não da própria instituição, mas das pessoas que a comandam, com esse comportamento de impor aos bacharéis em direito, não é conhecimento mínimo, é conhecimento complexo de concurso para juiz, uma prova discriminatória de reprovar mais do que aprovar. Ora, isso é no mínimo chamado de insanidade. Então, senador, eu quero aqui deixar o meu protesto com relação à presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e, conforme constava também do convite, o ministro da Educação, que também está inscrito e deveria estar aqui. Portanto, essa é a manifestação da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que, diante da ausência de qualquer outro tipo de socorro, não teve nenhuma outra alternativa de levar o processo da escravidão dos bacharéis em direito
aos órgãos e organismos internacionais, como a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e para a Organização Internacional do Trabalho, denunciando o trabalho escravo dos bacharéis em Direito no Brasil. Muito obrigado. Agradeço a participação do senhor Carlos Otávio Schneider, presidente nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, e que foi absolutamente objetivo dentro do prazo, e ficou muito claro.